Aliás, hoje o nosso irmão Ricardo que ia dar palestra, que não conseguiu chegar. Nós vamos tentar aqui de uma maneira improvisada, mas muito bem intencionada, passar para vocês aí os ensinamentos de hoje. Acho que é muito importante para todos. Para todo mundo espiritual dentro da nossa sala, passar a palavra do Evangelho, estudar um pouquinho, hoje vai ter terão, vai ser um pouco mais contraído, porque a gente celebrar a hora. São assuntos que todos estão organizando, a gente já leu, estamos tantas vezes que a gente não consegue combinar o material. Então, vamos nos preparar. Então, vamos. Primeiramente, eu quero dar um recado. Eu já também disse, né? Aí eu olhei para cá e falei, então vocês vão ver isso aí na bolsa. Sábado vai ter o bazar aqui na casa. E graças à contribuição de todos que a gente consegue organizar uma casa. E quem quiser vir, prestigiar, conhecer, estamos aí, caramba, eu não vou estar aqui não, mas é o Zé e a tarde vão estar aqui para atender toda a necessidade. E, lógico, o bazar só sobrevive porque ele tem doações que nós temos doações. Então, isso a gente pede sempre, contribui com a casa, com as suas doações, que é muito valor. E, então, vamos dando início, todos juntos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, suplicando a eles que nos deem todo equilíbrio, todo fortalecimento, e mais uma vez, na noite de hoje, aqui viemos buscar. E apesar de estarmos poucos, encarnados, com certeza, um grande número de desencarnados e espíritos superiores aqui estão nos dando toda a sustentação e todo o amparo. E muitos dos nossos irmãozinhos desencarnados também foram trazidos até aqui para que possam participar mais uma vez do trabalho da noite de hoje. Então, unidos em pensamento, no espírito, vamos no pensamento todos juntos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, tua vontade junto a nós, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? É uma pergunta que, apesar da gente já estudar tanto tempo no Evangelho, é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Sempre fazia ela porque realmente ficava essa questão no ar. O que é um pobre de espírito? O pobre de espírito é um espírito pobre? A pobreza de espírito, será que está ligada realmente à condição financeira, à condição material? O que será que Jesus quis dizer quando ele falava: bem-aventurados os pobres de espírito? Vamos ler aqui o texto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então, será que só aqueles que eram pobres de espírito, a gente ficava na dúvida, eles conseguirão atingir essa tão sonhada riqueza espiritual, essa plenitude, essa
essa maravilhosa sensação de bem-estar que a gente sempre imaginou, será que tem a ver com riqueza, tem a ver com poder? O que será que Jesus realmente quis dizer quando ele falava dos pobres de espírito? A gente tem que fazer um pouco de tradução dos termos que eram usados antigamente e para trazer para os dias de hoje, que é muito importante para começar a dar um pouco mais de sentido do que ele quis dizer. Eu acho que quando ele quis usar o termo, como foi traduzido nos nossos tempos, até no português, no sentido de pobreza, ele quer dizer no sentido de humildade. Sabe que eles não falavam de dinheiro, no reino do céu não existe um valor monetário, um valor material. Então isso nunca faria sentido, nunca faria conexão. A pessoa ter dinheiro, como a gente às vezes, muitas vezes vê, a gente vê na televisão as pessoas vendendo, né, espaços no céu, quem quer comprar um pedacinho do céu, como se realmente esse espaço do céu, essa maravilhosa divindade que a gente tanto almeja, realmente estivesse havendo alguém que conseguisse comprar através do dinheiro. O dinheiro não traz o merecimento, mas o merecimento às vezes nos torna dignos de ter o dinheiro e saber fazer bom uso dele. Mas não é essa que é a grande questão moral que Jesus quis nos ensinar. Ele quis, acho que, basicamente, passar para a gente que eram aqueles que realmente eram puros, que eram simples, que eram humildes. Humildade não tem a ver com ignorância, não tem a ver com a falta de conhecimento. Acho que é o contrário. Porque o que a gente via, o que muitas vezes a gente vê, continua vendo até hoje, como diz aqui, os homens cultos, inteligentes, quanto mais informação, quanto mais cultura, quanto mais poder a gente tem, a gente adquire, mais a gente acredita o quê? Na matéria. E menos acredita, menos se apega ao lado espiritual, aquelas coisas que não são tangíveis, que são inerentes aos valores materiais, aos valores monetários. Então, quando ele quis dizer que realmente aquelas pessoas humildes ou pobres, como usou o termo naquela época, ele queria mostrar realmente aquelas pessoas desapegadas dos interesses pessoais, desapegadas de todas aquelas qualidades que a gente compra muito no nosso dia a dia, que a gente carrega, né? A ganância, o poder, a inveja, o orgulho, tantas outras coisas. A gente vive, convive, muitas vezes a gente tem dentro de nós. E quão difícil é realmente esse trabalho de desapego, de se transformar num ser, num espírito carnal, que seja desapegado, pobre desses sentimentos. São sentimentos que são opostos àquilo que a gente prega, a humildade, a bem-aventurança, a humildade, a caridade. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vê os homens evoluindo no aspecto intelectual, a gente percebe que a maioria se afasta do aspecto moral, do aspecto espiritual, acreditando apenas que as coisas apenas que valem, que importam, que realmente têm um valor, são as coisas que estão ligadas à matéria. Mas a gente está aqui, a gente já, pelo tudo que a gente já vem estudando, participando, a gente começa a ter esse entendimento que a matéria é finita, ela acaba. A nossa vida, nosso corpo carnal, ele é finito, ele tem um tempo de começar e um tempo de terminar. Tudo nessa vida. Os nossos bens materiais, eles também têm um tempo. Eles não duram eternamente. Qualquer coisa que a gente compra, qualquer posse que a gente tenha, é passageira. É passageira. Uma terra, um pedaço de terra que a gente compra, você não leva esse pedaço de terra com você. Você não leva no caixão, você não leva para o cemitério, você não leva para o céu, para onde é que a gente vai, a gente não leva nada. A gente não leva nem a nossa veste corporal, a gente leva. A gente leva o quê? Aquilo que a gente carrega dentro de nós. As nossas experiências, as nossas vivências, e realmente aquilo que a gente aprendeu. De positivo e às vezes negativo. E através dessas experiências, que sim, que nós vamos conseguir entender que a gente precisa realmente se empobrecer, se desapegar desses valores ainda tão humanos, tão materiais, para conseguir atingir talvez essa espiritualidade, esse patamar
que a gente ainda sonha, que a gente ainda não vivencia ele. Eu estava conversando com ela hoje no caminho. A gente vive num planeta, num momento da vida transitória, onde a gente vive o quê? Os sofrimentos, os desafios, as dificuldades. Por que isso? Será que é para a gente não aprender também a desapegar desses vínculos, desses traumas, desses miasmas, dessas coisas pesadas que a gente ainda traz dentro da nossa alma, dentro do nosso ser? Gerações e gerações, de encarnações e encarnações. Conforme o mundo foi evoluindo, os valores morais, os valores éticos também foram evoluindo. O que era permissível, o que era normal há 100, 200, 300, 500 anos atrás, hoje não é mais aceitável. Então houve muitos avanços também na parte moral, além da parte cultural, na parte realmente de desenvolvimento da inteligência humana. A gente antigamente não tinha o conhecimento, o desenvolvimento para cura de doenças, para desenvolvimento de tantas coisas que a gente vê, como a gente atingiu o grau de evolução de complexidade humana. Há 100, 200 anos atrás, ninguém imaginava que a gente ia chegar à Lua, ia atravessar, descobrir, entender a complexidade do universo. A gente vivia dentro de uma bolha, uma pequenez da nossa ignorância. E ainda assim, muitas vezes, dentro dessa ignorância, a gente vivia ainda na soberba, a ilusão, a nossa ilusória grandiosidade, achando que sim, que a gente era tudo. Que o rei, quem era o rei há 200 anos atrás? O rei era a encarnação de Deus na terra. Ele tinha que ser respeitado, cortejado, não podia ser desacatado, não podia ser contrariado. Hoje a gente acha que esse tipo de comportamento normal, aceitável, a gente entende que a nossa evolução moral não funciona mais assim. Existem alguns países onde existe a monarquia, o rei é apenas uma figura do quê? Ele acima desse poder. Mas também, totalmente, ele usava o rei para demonstrar o quê? Nossa ignorância, a nossa pequenez em relação ao tamanho do universo, como a gente ainda não chegava à grandiosidade de Deus. A espiritualidade, o espiritismo, como Deus veio esse povo trazer, aumenta essa luz, e ele colocou exatamente isso. A gente tem que sempre favorecer esses sentimentos, que não nos engrandece, não nos atenta, não nos dá muito nada. Muito pelo contrário, fazem para a gente, atrasam o nosso desenvolvimento, atrasam a nossa evolução. A gente começa a olhar isso ao longo do tempo. Então, será que o sofrimento que a gente passa, através de dificuldades, através de doenças, através de tantos desafios que todos nós estamos passando, será que não é também esse aprendizado para a gente se tornar pobres, para a gente ser humildes, ou seja, realmente desapegados desses valores mundanos, dessas vaidades, todas essas coisas que realmente não nos agregam nada. E através do sofrimento, como a gente já falou anteriormente, o sofrimento nos ensina muita coisa. É através do sofrimento que a gente tem a capacidade de fazer uma auto-reflexão, de entender que a causa maior do sofrimento é o nosso aprendizado. Se a gente está sofrendo, a gente está passando por alguma dificuldade, necessidade, é porque a gente necessita aprender algo. Se a gente já sabe, já está num patamar de conhecimento, de plenitude, não justificaria ter o sofrimento. Não faz sentido isso. Então a gente vê que as coisas continuam ligadas. Quando a gente continua ainda, muitas vezes dentro dessa espiral, a gente precisa de alguma maneira começar a olhar para fora. Entender que realmente a mudança vem de dentro para fora. E esse empobrecimento, essa humildade, começa aqui através das nossas atitudes, das nossas mudanças de caráter, das nossas mudanças com os nossos próximos, principalmente das nossas mudanças conosco. Porque a primeira coisa, a gente pode enganar qualquer um, né, que a gente quiser. Dizendo eu mudei, eu sou bom, eu sou um santo, eu não peco, eu não faço. Mas sabe que a hora que
Onde você precisa melhorar? Eu digo você, cada um de nós, todo mundo, quando se faz essa auto-reflexão, consegue enxergar e saber onde pode melhorar. Às vezes a gente pode realmente se auto-sabotar. Bem, é difícil. Se as condições fossem melhores, se Deus me desse a oportunidade, se eu tivesse dinheiro eu ajudaria, se eu tivesse condições eu faria isso, eu faria aquilo. Mas a gente começa a entender que depende apenas da gente. A mudança, a humildade, essa conquista que a gente deseja no reino dos céus, que é uma conquista que a gente já vem fazendo. O fato de a gente estar aqui hoje, estudando, ouvindo, aprendendo, refletindo, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Onde eu posso melhorar? De que maneira eu consigo melhorar? Comigo, com o meu próximo, mais dificilmente com aquele que se considera meu inimigo, aquele que em algum momento eu também fiz mal, eu traí, eu enganei, eu perdi a confiança. Ele também nos cobra. E a gente tem que fazer o quê? Realmente usar da humildade para ter esse entendimento. E a gente está vivendo o quê? A gente está vivendo hoje um mundo onde a gente tem dois paralelos. Esse mundo da matéria, do desejo material, do desejo carnal, das coisas imediatas. A gente vê que hoje o anseio pelo imediatismo é muito grande. As pessoas querem as coisas para agora. As pessoas não querem esperar. A gente vê casos de crise de ansiedade, sofrimento, nada. Depressão. Por que isso? Isso é um sinal exatamente que tem algo que não está equilibrado dentro de nós. A gente tem que começar a fazer essa autoanálise. Óbvio que dentro de uma pandemia, isso que a gente vive vivendo, veio apenas o quê? Veio apenas mostrar cada vez mais pincelar dentro de cada um as dificuldades e os desafios de cada um. Eu acho que isso é o mais importante. Os desafios que ainda continuam. Para nós aqui, máscara de novo, sofrendo, vendo filhos de novo, que não é normal, a gente está aprendendo o quê? A conviver e entender de uma maneira mais humana, mais humilde. Alguns ainda entendem, a gente muitas vezes ainda sente raiva, rancor, a gente tem ainda muitos desses sentimentos humanos arraigados dentro de nós. E normal, a gente vive no plano material, dá para a gente. Já aprende a combater. Exatamente. A gente consegue, mas a gente luta, a gente reconhece. A gente tenta. Exatamente. No primeiro momento que a gente dá um susto, a gente dá uma porrada, você vem para trás e fala, nossa, o que está acontecendo? De onde eu estou? Como? Mas por quê? Tem aquele revolta, aquele sentimento de ódio. Depois você começa a fazer essa autoanálise, começa a olhar para dentro de si, começa a olhar ao nosso redor, para saber que a gente não é o único que está passando por necessidades, por mais difícil que seja sua, cada um tem todo mundo. Como eu acabei de dizer antes, nós estamos nesse planeta, nesse mundo, porque a gente precisa passar pelas dificuldades, pelos desafios para evoluir. Apesar de a gente ver algumas pessoas que a gente acha, acredita, pensa que elas estão apenas aqui a passeio, como uma eterna férias, só ela também, dentro quando ela se vê no espelho, ela sabe qual o sofrimento que ela carrega, qual a dor, a angústia que ela traz dentro de si. Talvez a gente não veja. Hoje a gente vive um mundo globalizado, um mundo muito midiático, onde as pessoas gostam apenas de mostrar o lado da ostentação, o lado bonito. O Instagram, mas é isso. Ninguém gosta, ninguém quer mostrar. Ninguém quer mostrar coisa feia. Ninguém quer mostrar desgraça. Eu trabalho, quando eu não consigo pagar uma conta. Todo mundo quer mostrar felicidade, bem-aventurança, sucesso, e aqui não tem nada. Nada de errado nisso. Ter sucesso. O que não pode é querer passar para os outros que é só isso que existe. E que você é melhor dos outros, que você posta que você está viajando, que você está com uma coleção de roupas novas, que você vai em todas as festas. E aí? É a realidade? Como ele falou, quando se olha no espelho, você, eu também referindo a você, você sabe, né? Se eu me ver no Facebook, eu me digo, tá?
pessoa também que tenha conquistado tudo aquilo, ela também tenha tido um mérito. E com certeza, ter dinheiro ou ter posses materiais não significa que ela não seja uma pessoa humilde espiritualmente. Senão, não teria por que existir o dinheiro, não teria por que, não faria sentido. Posso citar um exemplo? É. Isso, exatamente, e que todos vocês conhecem e vão lembrar. A princesa Diana. Ela era princesa, tinha toda a felicidade do mundo, entre aspas, que agora a gente sabe que não, mas tinha poder, tudo, Fama, glória, fama, beleza, juventude, porque morreu muito jovem, correto? E vocês todos lembram da princesa Diana, né? Pelo menos é o que ela passava, né? Não é? Agora, o que ela era? Ela era humilde, gente. Ela não se colocava acima dos outros. Ela tinha essa grandeza de espírito, ou, vamos lá, essa pobreza de espírito, como diz a lição hoje, que ela não se achava mais do que ninguém. Ela ia nos hospitais, como vocês podem procurar nos Google da vida em diversas coisas, ela sentava junto com os doentes, os aidéticos, as crianças com deficiências, aqueles que tinham sofrido as ações da guerra, de amputação e de outras coisas. Ela sentava do lado e conversava e pegava no colo. E ela precisava disso para sair bonita na foto. Ela tinha tudo. Ela saía em todos os jornais, ela saía em todas as revistas. Ela não precisava disso, mas era o espírito dela que era assim. Porque ela era, ó, entre aspas, pobre de espírito. Humildade. Humildade não tem rótulo. Humildade não leva placa aqui na frente, sou humilde. Ou hoje estou humilde. Vou fazer coisas para eu ser humilde hoje. E a princesa Diana é o exemplo que eu acho que muitas gerações, vocês dois mais novinhos, já ouviram falar da princesa Diana? Não? Procura no Google hoje, tarefa de casa. mas não aguenta. Vocês viram a rainha que agora comemorou 70 anos de reinado? Elizabeth. Pelo amor de Deus. Você trata. Aí a rainha comemorando 70 anos de idade e ela, como disse o Mauro, hoje em dia não representa mais nada porque ela não é nada. Ela é um símbolo da Inglaterra, um símbolo. Um retrato na parede. É um recurso que gera receita, só isso. Mas ela, na realidade, não manda nada. Mas voltando à princesa Diana, isso era um exemplo que eu queria dar de uma pessoa que tinha tudo e que era humilde, para mostrar a relação entre humildade e riqueza. Você pode ser rico, você pode ter tudo na vida, que também não é pecado. Você ter um carro bonito, morar numa casa bonita. Mas se você for humilde de coração e de espírito, tudo na paz. O que a gente está dizendo é que nenhum de nós tem que ser Bom, Francisco de Assis, ou Irmã Dulce, ou Madre Teresa. Sim, são referências, são espíritos iluminadíssimos. dois exemplos, você acabou de falar aí, de humildade ao máximo que a gente pode avaliar. Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá. Posso contar uma historinha da Madre Teresa? Ela estava... Qual era o nome da cidade que ela vivia? Calcutá. Ela estava em Calcutá e ela estava tratando das feridas de um leproso, Hanseniano. Vocês não vão saber o que é também, mas procura no Google. Tem um monte de lição para casa. Quinta-feira que vem eu vou tomar.
E ela estava cuidando das feridas desse leproso que estava na rua, jogado na rua. Aí passou um turista, fez uma sensação assim de asco. Sabe quando a gente faz uma coisa, uma barata, por exemplo, a gente não faz aquela, ai, que horror, que nojo, que isso, que aquilo. Esse turista teve essa reação. E falou: nem por 10 milhões de dólares eu faria uma coisa dessas. Ela ouviu, na hora ela respondeu: eu também não faria, só por amor. É uma coisa que é simplesmente maravilhosa. Eu não vou esquecer nunca essa passagem da Madre Teresa de Calcutá, porque a humildade é levada ao, sei lá eu a quanto, não sei. Tudo que tinha de direito de humildade, ela ali não era pobre. Ela estava naquela circunstância por opção. Por opção. A humildade dela de espírito era tamanha, como diz a lição, que ela estava ali, espontaneamente. E como ela mesma respondeu, só por amor, fazendo aquela situação ali de atendimento àquela pessoa doente. E Madre Salvador Mandulce é outro exemplo de humildade também. E outra, se me permite, outra historinha da irmã Dulce. Quem assistiu o filme, não sei se ainda está, mas estava na Netflix, vai entender. Ela, devido a um problema de coluna, para simplificar, ela dormia sentada numa cadeira. Então vinha o povo para visitar, para conhecer a irmã Dulce, para não sei o que lá. E todo mundo, quando via a irmã Dulce sempre dormindo na cadeira, se oferecia para dar uma cama para ela. E davam. Só que ela não ia dormir na cama. Sabe por quê? Ela falou: porque com isso eu estou conseguindo uma porção de camas para o meu sanatório. Olha só, e ela, a realidade disso tudo é assim, ela tinha uma promessa. Ela tinha feito uma promessa que enquanto ela vivesse, ela ia dormir sentada. Era uma promessa que ela fez. Mas ela, para todo mundo que vinha oferecer a cama, ela dizia, ah, sim. Só que ela mesmo não deitava na cama por nada desse mundo. Mas o que acontecia? Ela ganhava camas para o sanatório dela. Olha o grau de humildade, de grandeza de espírito dessas pessoas. E eu quis fazer essas duas comparações, porque se pode ser humilde na riqueza, como era a princesa Diana, como se pode ser humilde na pobreza, entre aspas, como há o exemplo da irmã Dulce e da Madre Teresa de Calcutá. Desculpa tirar sua palavra, mas pode continuar. Mas acho que esses exemplos que a gente viu, eles tocam a gente, tocam fundo no nosso coração, nossa alma, faz a gente pensar, faz a gente refletir. Será que a gente realmente está fazendo um pouquinho, né, para melhorar? Ou às vezes muito pouco, né? Ou às vezes nada. Mas ok, é aí que a gente vai se olhar no espelho, falar com nós mesmos e falar o que eu posso fazer, onde eu posso melhorar. É um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez. Esse é o caminho. É assim que nós vamos atingir esse tão sonhado, tão aclamado reino dos céus. O reino dos céus é aqui. Quando a gente está em paz de espírito, quando a gente está nessa plenitude de doação, de amor, de humildade, o reino do céu se faz presente dentro de nós. Não vai existir dor, não vai existir sofrimento, não vai existir nada que vai te derrubar, que vai te deixar mal. Porque você vai estar bem.
Não importa o local, não importa as pessoas. Você conseguindo realmente sentir essa melhora e fazer e doar, o retorno é inexorável, ele vem de qualquer jeito que você sente. É a lei da vida, a lei da atração. Fazer o bem, gera o bem, atrai o bem. Por mais que a gente tenha dificuldades, a sensação de dever cumprido, de amor, de gratidão, ela é tão grande, ela nos envolve de uma maneira tão grande. Só que a gente ouviu a história, a gente já se sentiu tomado por um amor tão intenso. Você imagina quando a gente faz algo bom, como a gente se sente? Como você falou, você vai fazer o que agora? Você não vai ganhar. Vai chuva. Você não vai ganhar bônus, você não vai sair na foto, você não está fazendo por isso, você está fazendo para você, não está mais ninguém. Viu que sobrou a comida no evento que a esposa dele trabalha, e graças a Deus hoje não é mais obrigatório jogar fora o que sobra. Vamos sair para distribuir para quem necessita, que são muitos hoje em dia, né? Quantos nós temos visto as reportagens, milhares de pessoas. Não é obrigatório, mas as pessoas acabam jogando, porque ninguém quer ter trabalho. Aí está a história. O teu pessoal, as pessoas que você conhece, vão se despojar de tudo que você tem na sua casa, do teu conforto, e vai sair pela rua com chuva ou sem chuva para distribuir uma comida que sobrou. Não é sobra, é uma comida que sobrou. Não é resto. Mas você está se dispondo, está aí rezando para parar de chover. Mas eu garanto que com chuva ou sem chuva, vocês saem e distribuem alguma coisa. Vai ter alguém porque vai ter alguém e vai na ter chuva. muita gente. Vai ter alguém na chuva que também não vai ter o que comer, né? Não é? Pior do que você, que graças a Deus tem todo o conforto, vai sair na chuva uma noite para distribuir. Pior é aquele que está na chuva constantemente. O que a gente ganha fazendo isso de verdade? Ponto, dinheiro, a gente ganha prazer, a sensação do dever público. Essa sensação de que realmente fazer o bem é bom, é legal, nos faz bem. Alivia um pouco. E o retorno vem, é normal. Depois você fala assim, nossa, os caminhos começam a se abrir, eu comecei a mudar, a minha mudança, tudo começa a mudar dentro de nós, para nós, para nossa vida. Então sim, nós somos total responsáveis pelas coisas que acontecem com a gente. Não tem como ser diferente. Aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta a gente querer iludir, achar que nós vamos fazer e vai passar despercebido, que não, que ninguém vai ver, ninguém vai saber, ou depois eu resolvo, depois eu vou lá e vim. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, são os princípios básicos do Espiritismo, baseados na ciência, não baseados apenas em achismo, ou porque tem que ter Deus quer, não, exatamente porque tem todo esse contexto envolvido, esse entendimento, que para a gente é importante, começa a fazer sentido. Então está aí, o reino dos céus está aqui na nossa mão, ao nosso alcance. Ele não é um reino que alguém está vendendo que ele é intocável, ele é inalcançável, inatingível. Ele está aqui, na nossa mão, aos nossos pés, do nosso lado. Como? De várias maneiras que a gente está vendo. Cada um de nós sabemos como ficar um pouco mais perto dele, se sentir dentro desse reino de paz, de harmonia. Apesar de todas as dificuldades, os desafios, isso não vai mudar. Porque quando a gente estiver aqui nesse planeta, nessa encarnação, nesse momento atual, é isso. Não vamos viver uma vida de festa, uma vida de férias. A vida é isso, é esse trabalho. É dessa maneira. Enfim, acho que foi um papo descontraído, mas acho que a gente conseguiu tocar de uma maneira bacana. Se alguém quiser complementar, concluir, fazer algum comentário, alguma dúvida, vocês, por favor, podem, vocês estão livres para falar. Só eu falei aqui, eu e ela. Nada, gente, vocês estão hoje. Olha, não é fofoca não, viu? Nós estamos fazendo aqui, está avisando que o feriado vai ser em São Paulo, não é feriado, já foi antecipado, eu nem me engano. Foi antecipado em 2020. Nossa.
Então São Paulo não é feriado. Aqui em Guarulhos é feriado, então não vai ter. Por isso. Acho que é. É. Até então era, né? Não sei se mudou também ou não. É quinta, é Corpus Christi, e, conforme informações do nosso repórter, só para Guarulhos é feriado, para São Paulo não. Então não teremos quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem nós teremos, que é feriado aqui em Guarulhos. Então, quinta-feira que vem teremos feriado, segundo a nossa querida amiga Pitão. E quem mora em São Paulo e trabalha em São Paulo, dia normal, sem choradeira. Que isso, acabou com a minha alegria. Pois é. Mas nossa. Mas aí, gente, você achou que vocês ficou claro no vocês têm alguma dúvida a mais? Ou... Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Não sei se a gente sabe responder, porque hoje está aqui sendo tudo no improviso. Mas a gente pergunta para os universitários. Isso aí. Que é aqueles que estão lá atrás, ó, os universitários. Tá bom, então, muito obrigado então, pela essa oportunidade de a gente poder conversar, estudar, debater, refletir. Eu acho que o mais importante é a gente poder refletir, levar essa reflexão para casa, fazer essa autoanálise, né? Falando no espelho, ou com o olho fechado, conversando com a gente. E realmente cada um sabe onde ele aperta o calo, ou o que a gente realmente pode fazer para melhorar um pouquinho, para realmente estar um pouquinho mais perto desse tão chamado reino dos céus que está aqui ao nosso lado, ao nosso pecado. Obrigado. Isso aí. Também tem uma coisa, né, que você está falando, o pessoal que está aqui, como eles também se doam, né, para vir aqui, para ajudar, fazer aqui a casa funcionar, né, pedem, se doam pelo tempo, de tudo para atender os outros, né. Então é um motivo também de... Como a gente falou aqui, a gente tem talvez hoje um público pequeno, fisicamente falando, mas com certeza muitos daqueles espíritos que estão aqui ouvindo também estão refletindo. Já num outro plano, talvez vendo a lição e entendendo por um outro prisma, porque sim, estão numa outra dimensão, não estão mais nesse plano terrestre, nesse plano material. Então, realmente os valores são diferentes. Mas o entendimento e a lição vai refletir, porque essa autoanálise, essa reflexão, ela vale para qualquer momento, a gente encarnado ou desencarnado. A gente tem que fazer essa lição sempre, melhorar e evoluir sempre, como espíritos encarnados ou desencarnados, não importa. É uma lição que a gente tem que fazer. Se a gente literalmente, nós estamos aqui estudando na eternidade do espírito, que a gente está sempre evoluindo, então não é só na Terra não que a gente vai fazer lição de casa, chegando lá também é férias, pelo contrário. Então o trabalho ainda é dobrado. É isso. Tudo bem, então? Podemos... vamos, nesse momento, nós que somos abençoados por Deus, estamos aqui reunidos, debaixo de um teto, podemos ir para casa, chegar até a nossa cama, nosso alimento. Vamos abrindo o nosso coração e deixar sair de dentro dele o que tivermos de melhor, em amor, em fraternidade e em caridade. Para todos aqueles nossos irmãos tão necessitados do corpo e do espírito. Vamos vibrando, primeiramente por esse planeta, que está passando por uma fase de transição tão difícil, onde houver guerras, onde houver fome, onde houver desavenças entre irmãos, que possa chegar o amor de Jesus. Vamos pedindo pelo nosso Brasil, que também está passando por muitos momentos conturbados. Que possamos ter luz nos nossos entendimentos, nos nossos corações, nos nossos caminhos.
Vamos vibrando por todos os doentes, em hospitais, casas de saúde, ou mesmo num leito de dor, às vezes no seu próprio lar. Aqueles que não estão conseguindo o atendimento médico necessário, estão passando, além da dor física, a dor moral. Por todos os nossos irmãos que estão desempregados e muitas vezes desesperados, pelos que estão nas penitenciárias, cadeias públicas, pelos que moram nas ruas, às vezes vivendo um mínimo necessário. E muitas vezes podemos ver com nossos próprios olhos, nem com o mínimo. Vamos pedindo pelo nosso lar, por todos os nossos entes queridos, principalmente aqueles com quem tenhamos as maiores dificuldades. E pedimos licença para pedirmos por nós mesmos. Graças a Deus. E assim, vamos mais uma vez agradecendo a Deus pelo amparo que tivemos na noite de hoje, pelo auxílio dos benfeitores amigos que estiveram aqui conosco, nos amparando, nos dando as mãos, nos carregando no colo, muitas vezes. Vamos agradecendo por tudo, Senhor, de mais uma reunião na noite de hoje, com a prece em pensamento que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, tua vontade, nunca nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como tenhamos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada por tudo, obrigada pela caridade de nos ouvir e entender as nossas falhas. Tentamos fazer o nosso melhor. Então, até daqui 15 dias, como foi avisado, que todos possam ir para os seus lares, levando muita paz e muito amor em seus corações. Que assim seja, graças a Deus.